Pessoal, agora olha só essa imagem que está viralizando nas redes sociais hoje lá no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou a abertura de sindicância na Brigada Militar do Estado para investigar uma abordagem da polícia em Porto Alegre. De acordo com testemunhas, os policiais prenderam por resistência um homem negro que teria acionado os agentes para denunciar uma ameaça de homicídio feita por um homem branco que portava uma faca. No entanto, ao chegar no local, os policiais não abordaram o homem branco e conduziram à força o denunciante. São essas as imagens que a gente está vendo aí. Ou seja, o cara chama a polícia porque teria sido vítima de uma tentativa de homicídio e vai preso. E o cara que tentou, segundo a palavra do denunciante, né, teria tentado matá-lo, é liberado, sai andando de boa ali nessas imagens. Isso aí está repercutindo hoje o dia todo. Essas imagens têm gerado reações de diversas entidades pedindo providências. Agora o próprio governador já determinou a abertura de uma sindicância e o caso vai ser investigado. Raquel? Eu vi, não sei se vocês assistiram de forma correta, os dois foram conduzidos para a delegacia dentro da viatura. Um foi no banco de trás, no caso esse senhor, que supostamente teria o ameaçado de faca, e o outro foi algemado no chiqueirinho, que a gente fala, né? Nitidamente os dois não poderiam ser transportados lado a lado, porque poderia acabar em tragédia dentro de uma viatura. Me aparenta também uma agressão mútua ali. Não parece que foi uma agressão unilateral de uma parte. Então a polícia, ela fez naquele momento o que ela deveria fazer, que seria separar. Agora, não sei se o outro foi algemado também, não sei se... A gente tem também essa situação que o fato dele ter sido algemado não é pelo fato dele estar acusando o outro. De repente, ele poderia estar colocando a própria vida dele em risco pelo fato de estar debatendo, extremamente nervoso. São uma série de fatores que a gente tem que analisar o caso concreto. De forma fria, com essas imagens, nos conduzem a querermos acreditar que foi a repetição de estereótipos. Mas a gente tem que analisar o caso concreto para saber se realmente foi isso ou se ali, na presença dos policiais militares, houve uma exaltação de ânimos por parte da própria pessoa que chamou e solicitou a polícia. Eu acho que a gente não pode friamente e de forma muito rasa analisar diante de recortes de imagens e já pré-julgar os policiais que são profissionais da segurança pública, que são acostumados e que têm toda a experiência ao lidar com a bandidagem. Então a gente tem que analisar bem concretamente, viu, Nelsinho? A gente tem a imagem completa aí com áudio, Felipinho. Se tiver, depois a gente coloca. Mas assim, pelo que eu vi, quando a polícia chega, o senhor que chamou a polícia ali, ele tá exaltado, falando que ele tentou me esfaquear, me esfaqueou e tal. E aí o policial pega ele pela roupa e puxa. E aí ele fica surpreso com a reação do policial e fala: quem tá errado aqui é ele, não sou eu. Pode me soltar, me solta. E aí esse me solta foi entendido pelo policial como ou um desacato ou uma resistência, e aí já mão na parede e mandaram prender. Por que você falar isso? Porque quando as pessoas solicitam a ajuda da polícia, é claro que ela está com os nervos à flor da pele, é claro que ela está assim muito exaltada. Para conter e gerenciar aquela crise é muito complicado, porque o policial ele chegou ali sem saber o que estava acontecendo. Ele não sabia se aquela pessoa que estava extremamente exaltada poderia ocasionar risco a ele próprio. Então é uma situação muito complicada, tá? Eu vou no que a Raquel falou. O policial chega ali meio que na guerra, né? O policial tá na guerra. Aí chega lá, você vê o senhor muito tranquilo, o senhor de cabelo branco muito tranquilo, tanto é que ele passa na câmera ali como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um transeunte, passa em frente à câmera ali. E o senhor que está denunciando, muito exaltado, muito exaltado. E aí, sem os áudios, eu quero tirar a questão do racismo, né? Eu não vou entrar na questão do racismo, porque realmente sem os áudios fica difícil. Mas da forma que ele está gesticulando, falando, e as próprias pessoas que estão ao seu entorno não irem à sua defesa, me dá o sentimento que ali é uma prisão por desacato ao policial. Não pela situação dele ter, não pelo racismo, não é racismo, não por ele ter, ele
ter sido culpado por esfaquear aquele senhor. Não, aquele senhor passa ali, não sabia nem, na imagem não dá nem para ver que ele foi preso, mas se aquele senhor foi levado junto para a viatura, a polícia agiu de forma correta. E o meu sentimento ali, vendo assim as imagens sem áudio, é que ali ele está realmente sendo preso por desacato ao policial que está ali, por alguma forma foi chamado para resolver um problema de confusão entre dois moradores, entre dois vizinhos, e o policial acaba sendo agredido de forma verbal. E aí, Diogo, pediu? É claro, não quero prejulgar ninguém, não dá para prejulgar os policiais, mas que o tratamento foi extremamente diferenciado ao senhor branco e ao rapaz negro, isso não tem dúvida nenhuma. Se eles não podiam ser mantidos juntos, tudo bem, mas para não serem mantidos juntos, um tem que ser algemado no chiqueirinho e outro sentado sem algemas no banco no assento do carro, eu acho que é uma diferenciação absolutamente inaceitável. Que se chamasse mais uma viatura, fosse cada um numa viatura, ou qualquer outra maneira que a polícia pudesse adotar. Agora, fica evidente também que pelo menos 2 dos transeuntes começam a gesticular para a polícia numa impressão clara de que estão dizendo, tá errado, olha, o outro tá indo embora. Quer dizer, não pode de forma alguma fazer isso. Agora, de novo, não quero culpar especificamente os policiais. Esse é um problema cultural que nós temos de muito tempo. A gente fica predisposto a diferenciar as pessoas pela cor. E isso precisa mudar mesmo. É um absurdo a gente continuar no século XXI achar que dependendo da cor a pessoa seja mais ou menos suspeita. Raquel, posso colocar uma pimentinha, Raquel? Tivéssemos a câmera corporal nesses policiais no Rio Grande do Sul, são brigadistas. Talvez, nós estaríamos discutindo isso do mesmo jeito ou talvez a solução fosse outra? Eu acredito que, com certeza, nessa situação, mais imagens teríamos. Isso é fato. Mas não seria a câmera que iria proteger esse policial. Porque nós temos 4 ou 5 policiais e testemunhas que vão falar o que aconteceu no caso concreto. E no caso concreto, eu acredito que outras situações tenham ocorrido. Mas sim, a câmera, nesse sentido, auxiliaria, assim como um conjunto probatório. Isso eu concordo. Mas você veja como é complicada a questão da Câmara, Cássio. Aconteceu agora recentemente no Amazonas. O deputado Amon Mondel, que teve coisa de 300 mil votos, foi o mais votado da história do Amazonas como deputado federal. Um jovem. Um jovem, muito jovem, com 21, Amon Mondel. E ele pretende se lançar candidato à prefeitura de Manaus agora. E ele teve um entreveiro com a polícia que o abordou. A polícia militar lá do Amazonas o abordou e nessa abordagem ele teria emitido uma ordem de prisão contra os policiais por desacato e houve um desentendimento qualquer ali, mas ao que parece, houve truculência policial. Havia câmeras. Só que, segundo a PM do Amazonas, o contrato prevê que as gravações fiquem guardadas por apenas 15 dias. Então, quando veio a ordem judicial, 20 dias depois do ocorrido, para apresentar as câmeras, disseram, não temos mais a gravação. Então a gente fica discutindo muitas vezes, tem que ter câmera, não tem que ter câmera, e esquece que cada polícia tem que saber como organizar a sua estrutura. Fala, Raquel. Não, sim, É uma situação que a gente tem que analisar, a gente tem que ver. Automaticamente dá a impressão que houve uma injustiça, mas o policial ele não está ali para praticar injustiças, ele não está ali para fazer parte da ocorrência. O policial está para gerenciar a crise. Se alguma coisa aconteceu, justamente foi para conter e impedir que se desenvolvesse uma situação muito pior.